Caros filhos, vemos aquilo que o Senhor hoje pede para nós em meio a esta liturgia. Quando celebramos a ascensão de nosso Senhor e entramos então no novenário de Pentecostes, começamos um ato de pedir a Deus. E pedir a Deus algo essencial, o qual começamos a experienciar no Tríduo Pascal. Na Sexta-feira Santa, as preces as quais fazemos são referidas a isso, ao ato de unidade. E por isso pedimos por todos, pedimos pelos cristãos, pedimos por aqueles que estão afastados, pedimos por aqueles que não conhecem a Deus, pedimos pelos judeus, pedimos por todas as realidades, para que possam buscar ter este ato de mudança, de conversão e alcançar, enfim, a unidade. Ao longo desta semana, de modo excelentíssimo, após experienciarmos por 40 dias o Senhor, diante da sua ascensão, temos este ato de oração. E por isso ouvimos, neste sequenciar, o Senhor que nos fala diante da sua oração sacerdotal. E quase que na iminência já da solenidade de Pentecostes, vemos este explicitar do Senhor, que pede para nós a unidade. Ele deixa bem claro, a unidade não com os 12, a unidade não com os 72, mas com todos. Pai Santo, eu te rogo, não somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. O Senhor já pede por cada um de nós, e por aqueles que talvez ainda estejam fora. E como fazer este ato de unidade com o Senhor? Sabendo também anunciar. A unidade com Deus se dá diante da verdade. Nosso Senhor mesmo falava disso ontem. A sua palavra é a verdade e a nossa correspondência, o modo de estarmos com Ele é sermos verdadeiros e correspondentes àquilo que Ele quer para nós. Também nós devemos ser correspondentes ao estar com o Senhor. E parte de ser verdadeiros está em anunciar. Porque como podemos nós ser e nos dizer cristãos, seguidores de Cristo, católicos, se eu não dou exemplo? O nosso agir então é falso. Nós falseamos aquilo que estamos seguindo. Eu devo ser comprometido com aquilo que eu digo ser. Não pode um católico, alguém ser uma pessoa na igreja e uma pessoa fora. Não pode um católico ficar em mancomunações e outras coisas mais, falseando os seus atos. É necessário ser autêntico, verdadeiro e corresponder àquilo que o Senhor nos chama. Só assim saberemos anunciar, só assim saberemos ser correspondentes. Porque o nosso Senhor fala para anunciar, mas não coloca aqui que a gente só tem que sair pregando pelas ruas. Anunciar não é só isso. O nosso anunciar é diante do nosso exemplo. Vemos em meio ao Natal, uma das primeiras solenidades pós-natalinas, em meio à oitava, é os Santos Inocentes. Anunciaram o Senhor sem dizer nada, sabendo entregar-se. Vemos os primeiros cristãos, ainda ali no influxo, diante daquela perseguição, anunciaram o Senhor derramando o seu sangue, sem ter escrito, sem ter falado,
simplesmente não se esquivando. Nós também devemos aprender a não nos esquivar e a corresponder, suportar a contrariedade e nos deixar ser guiados, porque assim como São Paulo, por vezes colocarão as nossas vidas em maus lençóis, talvez não nos levando para quase nos apedrejar, crucificar e condenar, mas podemos enfrentar uma diversidade de situações, de calúnias, mentiras, de expulsões, de, enfim, injustiças. Mas Deus coloca as palavras acertadas. São Paulo não se preparou o que eu vou falar aqui, qual vai ser meu discurso de defesa. Ele se deixou guiar pelo Espírito Santo e vemos tão grande divisão naquele grupo. Um acreditava em uma coisa, o outro em outra, e diante daquilo, bom, vocês não têm nada a dizer, e estão aí falando de nada com coisa nenhuma, então não chegam à conclusão. Às vezes, o nosso defender vai ser ficar calado. A nossa melhor defesa vai ser fechar a boca, por falar aquilo que o Senhor colocar em nossos lábios. Esse ato de correspondência. Assim o fez, por exemplo, Santa Rita. Soube ser correspondente. Soube corresponder nas pequenas coisas. Primeiro que não queria se casar, mas soube corresponder. E diante daquele chamado que o Senhor lhe fazia, diante dos seus pais, se casou e converteu. Diante do seu empenho, das suas orações, do seu esposo. Sobre o que falar, sobre como conduzir e até mesmo sobre rezar e pedir a Deus para que seus filhos não viessem a cometer qualquer pecado. Ela soube testemunhar, mais do que com muitas palavras, com muitos discursos, com muitos escritos, soube testemunhar com a vida. E por isso, amanhã, eis a sua festa, a qual celebramos. E eis a quantidade de devotos que, diante do seu exemplo, a seguem. Que possamos nós aprender a corresponder. Buscar esta vida verdadeiramente correspondente e santa como ela o teve, para assim como ela, exalar este bom odor de Cristo. Exalar este cheiro perfumoso de rosas que invade os corações e converte a tantos pelo seu exemplo. Que pelo nosso exemplo possamos também anunciar ao Senhor, como fez a ela, como fez a Virgem Maria, diante da quietude do silêncio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.